O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, de modo especial, saúdo os crismandos em preparação, através dos ritos, para receberem o sacramento da confirmação do batismo. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do 18º domingo do tempo comum nos insere mais uma pérola preciosa do Evangelho de São Lucas, pérola própria do evangelista, tipicamente semelhante àquela do bom samaritano e de Marta e Maria, textos específicos do evangelista. E hoje o texto lucano traz consigo um dos temas que estão no coração do evangelista, que é justamente o tema da pobreza evangélica. Pobreza evangélica que precisa ser bem compreendida em duas vertentes. A primeira, para a gente não diminuir e empobrecer a terminologia pobreza evangélica e relacioná-la com um viés tipicamente sociológico. E o outro lado, que é de também fugir totalmente do viés dos pobres e cair naquele pecado gravíssimo que Nosso Senhor condena no Evangelho de hoje, chamado ganância. Precisamos estar muito atentos. O texto é lucano e no coração de São Lucas, Nosso Senhor tem uma preocupação e uma predileção especial pelos que mais precisam. O olhar de Nosso Senhor é misericordioso para conosco, para que também saibamos ser misericordiosos com os outros. E aqui está o critério importante para alcançarmos a felicidade que buscamos, a eternidade. Por isso, o texto de hoje pode ser dividido em 4 momentos. O primeiro momento, a herança.
Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. A herança, que é um tema lucano. É o Evangelho de São Lucas que mais desenvolve o tema da herança. Em vários textos, basta lembrar o filho pródigo que pede a parte da herança. Mas Nosso Senhor também diz, ou dizia há 15 dias a Maria, que ela havia escolhido a melhor parte. E a melhor parte era a única coisa necessária, a herança. E na analogia da herança no Evangelho de São Lucas, nós nos deparamos com a herança, o tesouro, que não é outro senão Nosso Senhor. E por isso, quando alguém do meio do povo, típico de Lucas, alguém do meio do povo, ele não dá nome às pessoas, porque aquele alguém sou eu. Aquele alguém pode ser qualquer um de nós aqui reunidos, que se preocupa com o quê? Com aquilo que lhe cabe da herança. E o tema aqui é uma briga entre irmãos, onde alguém precisa deixar claro de quem é a herança. Um tema antigo e sempre novo, meus irmãos. Porque se tem alguma coisa hoje que tem destruído também as famílias, não é só o casamento, o matrimônio, é também a herança. Quando se mexe em herança, o que estava saudável, sustentável e tranquilo vem à tona. E essa é uma realidade muito presente em nossa sociedade. E por isso, esse alguém pede o quê? Que Nosso Senhor faça algo. E Nosso Senhor não entra nesse debate. Por quê? Em primeiro lugar, porque teologicamente São Lucas desejaria que aquele alguém encontrasse em Nosso Senhor a herança. Mas a pessoa ainda não encontrou. Vejam que Nosso Senhor está no caminho para Jerusalém. Já passou por muitos lugares, mas as pessoas não encontraram nele a herança. E por isso ainda estão presos às heranças terrenas. E por isso, ainda Nosso Senhor diz: quem me encarregou de julgar ou de dividir? Porque na literatura judaica é o filho, homem mais velho, que tem a decisão de dividir a herança. Então, visivelmente, a gente se depara com uma briga de irmãos buscando a herança. E Nosso Senhor se aproveita justamente desse texto para dizer: cuidado, atenção, cuidado contra todo tipo de ganância. E a frase central da herança é: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A vida do homem não consiste. O texto que precede é: ainda que alguém tenha muitas coisas. E aqui é importante fazer uma anotação bíblica importante. Não há uma condenação no texto ao suor do trabalho que cada um busca, se esforça em obter. Esse não é o tema. Ainda que tenha muitas coisas, não há uma proibição a possuir as coisas. A grande questão do Evangelho é a ganância de viver do acúmulo do que se já está presente, tem, e tantas vezes aprisiona, escraviza e nos impede de olharmos além. Por isso, o cuidado que Nosso Senhor nos chama a atenção é muito importante. E no final das contas, Ele está querendo encaminhar o discurso para que aqueles que ali estão, sobretudo os discípulos, compreendam que a vida de um homem não consiste nisso. E aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é a parábola que ele conta.
E a parábola, toda ela, poderia ser uma boa síntese daquilo que é a sociedade contemporânea hoje. Talvez, irmãos e irmãs, estejamos diante de um dos textos mais emblemáticos para a gente decifrar e tirar lições para a nossa sociedade hoje, que não é aquela que está lá na rua, lá fora, é a que está aqui também dentro. E qual é o segundo tema? Eu. Toda parábola é desenvolvida na perspectiva do eu. Nosso Senhor claramente diz que tem um homem rico que teve uma grande colheita. Até aqui também nenhum problema. Deus seja louvado pela colheita grande dele. E feliz seria ele se reconhecesse que vem de Deus essa graça que ele está recebendo. Aqui está o teor do dizimista na igreja. Saber reconhecer o que Deus lhe concede todo mês, quando o salário chega, a boa colheita chega. Deus seja louvado por isso. Mas qual é o problema? Aí agora entra o eu. Vejam a leitura do texto. Ele pensava consigo mesmo: eu. O que vou fazer? Eu. Não tenho onde guardar minha colheita, eu. Então resolveu: já sei o que fazer. Quem é que sabe? Eu. Vou derrubar meus celeiros, eu. Construir maiores, eu. Neles vou guardar todo o meu trigo, eu. Junto com meus bens, eu. Então poderei dizer a mim mesmo, porque não precisa mais de ninguém. É aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que está a ruína de um homem. É aqui que está a ruína da nossa sociedade, da ditadura do eu. Essa é a ditadura pior, onde o dono da verdade não é mais Deus, mas eu. E o texto continua e diz o que? Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Meu caro, eu. Descansa, come, bebe, aproveita. Quem descansa? Eu. Quem come? Eu. Quem bebe? Eu. Quem aproveita? Eu. A absolutização do ego na vida de um homem. É aqui que está a tentação pior da riqueza. Por isso, nos evangelhos, é tão difícil o caminho de quem tem. Lucas 18, é mais fácil. Qual o texto? É mais fácil uma agulha passar, o camelo passar pelo buraquinho ali da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Nosso Senhor fez o bem o tempo todo no Evangelho. Curou doentes, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, expulsou demônios. Tudo isso feito com muito amor e com muita gratuidade. Mas teve um rapazinho que apareceu a ele, querendo saber sobre o reino dos céus, sobre o que fazer para ganhar a vida eterna. E quando nosso Senhor disse: se queres me seguir e queres ser perfeito, vai,
vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Esse foi um dos únicos que se encontrou com Nosso Senhor e o destino dele não foi bom. Porque ele estava igual o homem da parábola, cheio de si. Porque estava pensando tão somente na perspectiva do consigo mesmo. Ou seja, não existe mais o outro, não existe mais o próximo. Estão lembrados? Quem é o meu próximo? Pérola do Evangelho de São Lucas, que se encaixa com esse Evangelho. Enquanto na parábola do bom samaritano existiu o próximo, na parábola de hoje o próximo é inexistente. Ele foi dizimado por uma única pessoa. É o trator que tem movido as ações do homem contemporâneo hoje. Está aí a fome, a miséria, a violência, a guerra, os conflitos. Tudo em vista de quê? Do Deus que manda no mundo, que não é o nosso, é o dinheiro. Por isso, olhando o Evangelho de hoje, a gente precisa acordar. E o Evangelho de hoje nos acorda não das melhores formas, porque toca numa coisa que a gente também corre hoje. Terceiro ponto da homilia de hoje, a morte. A querida e exaltada por Francisco de Assis, irmã morte. O texto justamente termina quando Deus diz: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Primeira leitura da missa, todo mundo escutou: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Segunda leitura da missa de hoje, São Paulo diz o quê? Portanto, fazei morrer em vós o que pertence à terra. É melhor a gente fazer morrer em nós o que pertence à terra agora, do que quando a morte chegar. Porque, parafraseando o querido e saudoso Henrique Soares da Costa, ele dizia: quando a morte vem, ela é avassaladora. Ela não pergunta o dia, a hora, o instante. Se eu perdi alguém no dia anterior ou há um mês, ela não quer saber de nada. Ela chega e invade a casa. E felizes aqueles que estão prontos. Felizes. É o tema do Evangelho de hoje. Qual é a felicidade que buscamos? Imagina ela chegar numa hora onde o meu ego está inflamado de mim, sem Deus e sem ninguém. Porque na parábola não tem Deus e não tem ninguém. Por isso Deus diz: louco! Ainda hoje podem tirar a tua vida, ainda hoje ela pode ser roubada. Conto uma história para o entendimento daquilo que é a chegada da morte. Um viajante desejou visitar um mosteiro. Viajando, ele passou por um mosteiro e pediu ao monge para entrar na sua cela. Coisa raríssima, entrar na cela de um monge. Mas o monge deixou. E quando o viajante se deu conta do que tinha no quarto, na cela do monge, ele disse: como é que o senhor consegue viver com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada?
E o monge olhou para ele e disse: como é que você consegue viver só com a mochila? Ele disse: mas eu estou viajando, então enquanto eu estou viajando, bastou uma mochila. O monge olhou para ele e disse: e você pensa que eu estou aqui fazendo o quê? Eu também estou viajando. Eu também estou numa viagem. Eu também estou de passagem. Eu não vou ficar aqui eternamente. Infelizmente, hoje a gente vive como se essa realidade não existisse. Basta lembrar as intenções de missa, que são muitas. É muita oração pelos irmãos que partiram. Mas enterrou no outro dia, a vida volta ao evangelho de hoje, normal, porque precisa voltar ao lucro, à competição. O trator tem que produzir. Porque a morte já não tem peso. A morte já não diz tantas coisas. Há só uma vaga oração. Mas o entendimento da mesma está muito aquém daquilo que ela tem a nos dizer, para que a gente encontre a salvação. Amados filhos e filhas, último ponto da homilia, que não precisa nem o padre desenvolver, mas com certeza quantos questionamentos, para quem está atento, estão surgindo nesse momento. O último ponto é as perguntas. Podem olhar que no texto, visivelmente, aquela pessoa da parábola, ela existe, mas ela não vive. E nós, existimos ou vivemos? Quantas pessoas já poderiam estar no caixão, enterradas, Morada da Paz, Santo Amaro, porque já estão mortas há muito tempo. Algumas já fedem, porque vivem só de um existir sem vida. Porque perderam o sentido, porque já não sabem o que é a felicidade. E a felicidade, os cristãos sabem o que é, ou deveriam saber. A felicidade é nosso Senhor. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa taça. Ele é o nosso sumo bem. E porque Ele é a nossa herança, nada do que temos é nosso, é dos outros. É para ser partilhado, é para ser dividido, é para ser colocado a serviço, porque a herança não é minha. Foi Deus quem me concedeu e é Ele mesmo. E enquanto a gente não entende a vida nessa perspectiva, a desilusão, a decepção, a infelicidade reinam. E quantos não estão morrendo por causa dela? Porque não foram capazes de simplesmente, e parece tão fácil, sair de si mesmos. Peçamos, pois, hoje nessa missa, amados irmãos e irmãs, a Nosso Senhor a graça de verdadeiramente encontrarmos a felicidade, a verdadeira, não aquela que os empreendedores dizem, o importante é ser feliz. Será que é essa a felicidade? Onde está a felicidade?
Onde está a verdadeira herança? Que a liturgia de hoje nos ajude, para que a gente possa, como o apóstolo Paulo, buscar as coisas do alto. Não dá para viver aqui presos, escravos do que é terreno. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Deus. Eis a boa síntese, para que a gente possa sair daqui, não em crise, mas no desejo sincero de buscar aquilo que a gente já sabe, já conhece, mas se deixa ludibriar, iludir, enganar pelas tantas tentações que nos cercam e nos tiram da verdadeira felicidade, que é Cristo Senhor nosso. Assim seja.